Você já parou para pensar o que teria acontecido com Judas Iscariotes se ele tivesse escolhido um caminho diferente? E se, naquela última noite, ele tivesse dito não à tentação e sim à misericórdia? A figura de Judas é uma das mais enigmáticas da história. Não porque ele seja simplesmente o traidor, o vilão da narrativa, mas porque ele é, antes de tudo, humano. Judas caminhou ao lado de Jesus. Viu os milagres com os próprios olhos, ouviu as palavras do próprio Verbo encarnado. Ele estava lá quando os cegos voltaram a enxergar, quando os mortos se levantaram, quando o pão se multiplicou diante de uma multidão faminta. Ele não ouviu falar, ele presenciou. Mesmo assim, caiu. E isso levanta uma pergunta inquietante: como alguém tão próximo da luz consegue escolher a escuridão? Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada de um homem que começou como discípulo e terminou como símbolo de traição. Mas será que essa é toda a história? Será que Judas foi apenas o traidor ou será que há mais camadas por trás desse nome que atravessou séculos com peso e dor? Quem era esse homem antes do beijo no Getsêmani? De qual tribo veio? Quais foram seus sonhos, seus medos, suas dúvidas? O que ele viu, o que sentiu, o que viveu ao lado de Jesus, e o que, no fim, o fez tropeçar tão profundamente? Judas é mais do que um nome. É um espelho sombrio daquilo que todos nós podemos ser se não vigiarmos nosso coração. Essa história não é só sobre um erro. É sobre escolhas, sobre o peso que elas carregam e sobre o que pode acontecer quando esquecemos de quem está ao nosso lado. Porque a dor de Judas não começou na traição. Ela começou muito antes, em pensamentos silenciosos, em pequenas concessões, em decisões aparentemente inofensivas. Ele é a prova de que estar perto de Jesus não é garantia de salvação, mas sim um chamado constante à vigilância, à conversão, ao amor sincero. Hoje, vamos olhar nos olhos de Judas, não para julgá-lo, mas para entendê-lo. Para que, ao compreendê-lo, possamos entender a nós mesmos. Porque no fundo, todos nós já fomos um pouco como ele. Confusos, tentados, decepcionados. Mas também, como ele, temos a chance de escolher, todos os dias, entre a entrega e o arrependimento, entre o desespero e a esperança. E é nessa escolha que se define o rumo da nossa vida. Essa é a história que você vai ouvir agora, com todos os seus altos, baixos, acertos, falhas e as lições que ainda ecoam, 2000 anos depois. Judas Iscariotes. Esse nome, por si só, já carrega o peso da culpa, da traição e do silêncio que ecoa após um erro irreparável. Mas antes de ser símbolo do que não se deve fazer, Judas foi só mais um homem. Um filho. Um menino que cresceu em meio às tensões de um povo oprimido, em terras marcadas pela esperança de um Messias libertador. Ele nasceu em Queriote, uma cidade da Judéia, o que já o distinguia dos demais discípulos, a maioria vinda da Galileia. Esse detalhe, pequeno aos olhos distraídos, é importante. Judas era diferente desde o começo. Não só pela origem, mas pela maneira como via o mundo. Carregava nas veias a paixão por sua terra e talvez, no coração, a ansiedade pela libertação de Israel. Um anseio justo, porém perigoso quando guiado pelas expectativas erradas. Filho de Simão Iscariotes, Judas cresceu em meio à promessa de que um dia o povo judeu seria livre do jugo romano. Como tantos de sua geração, provavelmente escutava nas sinagogas, desde pequeno, as profecias sobre o filho de Davi, o grande libertador. É possível imaginar os olhos de Judas brilhando ao ouvir Isaías dizer que o Messias traria justiça, esmagaria os opressores e restauraria o reino de Deus. Mas o tempo passou, e Roma continuava lá, com suas tropas, seus impostos, sua arrogância. Esse mundo moldou Judas.
Um mundo em que o fervor religioso se misturava ao desejo político, em que fé e ambição caminhavam lado a lado, muitas vezes confundindo um com o outro. Não sabemos muito sobre sua juventude. Os evangelhos são silenciosos quanto a isso. Mas é justamente esse silêncio que abre espaço para entendermos o homem por trás do rótulo. Judas pode ter sido um jovem inteligente, observador, perspicaz. Talvez por isso tenha chamado a atenção de Jesus. Sim, Jesus o escolheu. Não foi um acidente, nem um erro. O próprio Cristo, o Filho de Deus, chamou Judas para segui-lo. E isso diz muito. Porque Jesus não escolhia à toa. Ele via o coração. Via o que ninguém via. E mesmo assim, olhou para Judas e disse: Vem. O que Judas viu naquele olhar? Esperança? Missão? Ou uma oportunidade? Desde o início, Judas caminhou ao lado de homens simples. Pescadores, trabalhadores, homens sem fama, mas de fé ardente. E lá estava ele, o homem da Judéia entre os galileus. Talvez mais educado, talvez mais ambicioso, talvez mais impaciente. Quando Jesus começou a pregar o reino de Deus, a falar sobre o amor que perdoa, que se entrega, que serve, Judas ouvia. Estava lá quando os leprosos foram curados, quando os endemoninhados foram libertos, quando o paralítico desceu pelo telhado e se levantou diante da multidão. Ele viu tudo. Sentiu tudo. Foi testemunha viva da graça em ação. E mesmo assim, seu coração vacilava. Judas não era cego. Ele viu os sinais. Mas talvez não enxergasse o que realmente importava. Talvez esperasse outro tipo de Messias. Alguém que desafiasse Roma com espada em punho, que reunisse um exército, que libertasse Jerusalém com poder terreno. E Jesus, com sua mansidão, com suas palavras de perdão, com sua cruz cada vez mais próxima, não encaixava nesse plano. Isso, aos poucos, foi criando uma rachadura no coração de Judas. Um abismo sutil, que começou com dúvidas e terminou em escuridão. Foi também Judas quem recebeu a função de tesoureiro do grupo. Ele cuidava do dinheiro. Tarefa importante, de confiança. Mas a Bíblia nos dá pistas de que, com o tempo, ele começou a tirar dali o que não lhe pertencia. João nos conta que Judas era ladrão, tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Esse detalhe é crucial, porque ninguém cai de repente. A queda é uma sequência de passos mal escolhidos. Judas foi se afastando em silêncio. Por fora, ainda seguia com os outros. Por dentro, o amor já havia esfriado. Mesmo assim, Jesus não o tratou diferente. Continuou a amá-lo, a ensiná-lo, a confiar nele. E isso nos faz pensar. Quantas vezes o Mestre olhou nos olhos de Judas com ternura, esperando que ele mudasse de caminho? Quantas noites em que os discípulos dormiam sob o mesmo teto, Jesus orava por aquele que o trairia. Judas não foi rejeitado. Foi amado até o fim. Mas nem todo amor é correspondido. Em meio a tudo isso, há também os acertos de Judas, os momentos em que, mesmo que brevemente, ele caminhou no rumo certo. Não podemos esquecer que ele também deixou tudo para seguir Jesus. Ele também largou sua vida antiga por algo maior. Ele também anunciou o reino, expulsou demônios, curou enfermos. Quando Jesus enviou os 12 em missão, Judas estava lá. O nome dele foi incluído na lista. Isso mostra que, apesar de tudo, ele teve momentos de fé, de entrega, de coragem. Mas o problema nunca foi o que ele fez uma vez ou outra. Foi o que ele alimentou em segredo. A história de Judas é como uma estrada com curvas suaves, que aos poucos nos afastam do caminho sem perceber. Ele não começou como traidor. Começou como discípulo, como amigo, como alguém que acreditava.
Mas, em algum ponto, deixou de escutar com o coração. Passou a ouvir só aquilo que queria. E quando a expectativa do seu próprio plano se chocou com a realidade do plano de Deus, ele escolheu a frustração. Essa é apenas a primeira parte da jornada de Judas. Uma história cheia de contrastes, de luz e sombra, de esperanças que se tornaram dores. No próximo capítulo, vamos atravessar com ele os momentos mais decisivos. Os últimos dias com Jesus, as dúvidas finais, o momento da traição e tudo o que se desenrolou a partir disso. E, sobretudo, o que podemos aprender com cada detalhe dessa queda. Porque Judas caiu, sim. Mas ele não caiu de uma vez. E talvez, se ele tivesse entendido o amor até o fim, sua história teria sido muito diferente. O tempo avançava. As curas, os milagres, as multidões, tudo isso começava a ficar para trás, como se a missão de Jesus estivesse entrando numa nova fase, mais silenciosa, mais intensa, mais perigosa. A tensão em Jerusalém crescia, e os passos de Cristo se tornavam cada vez mais firmes rumo à cruz. Judas Iscariote seguia junto, caminhando ao lado do Mestre, mas com o coração distante. Já não se via nos olhos dele o mesmo brilho de quando foi chamado. Havia algo ali, uma inquietação, um cansaço da alma, um peso invisível que poucos conseguiam perceber, mas que Jesus já conhecia desde o princípio. Ele sabia. Sempre soube. E mesmo assim, nunca o afastou. Isso por si só já é um mistério de amor que ultrapassa o entendimento humano. Durante a última semana de Jesus, Judas presenciou acontecimentos grandiosos. Estava ali quando Maria, irmã de Lázaro, quebrou um vaso caríssimo de perfume e ungiu os pés do Senhor com seus cabelos. Foi nesse momento que Judas mostrou, talvez pela primeira vez de forma mais clara, a frieza que começava a tomar conta de si. Ele questionou: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Mas o Evangelho de João revela o verdadeiro motivo da fala de Judas. Não era a preocupação com os pobres, mas com o dinheiro. Porque ele roubava da bolsa. Esse detalhe é importante. Judas começa a se esconder atrás de discursos bonitos, de argumentos aparentemente justos, mas que escondem intenções quebradas. A partir daí, seu afastamento se acelera. Jesus, com ternura, responde: deixa. Ela guardou isso para o dia do meu sepultamento. Era um aviso, um alerta. Mas Judas não quis ouvir. Talvez ali tenha sido o estupim. O momento exato em que decidiu, no íntimo, que não dava mais. Que aquilo tudo já não fazia sentido. Que seu plano era melhor. Foi então que ele procurou os sumos sacerdotes. A oferta? Simples. O que me dareis se eu vos entregar Jesus? E eles pesaram 30 moedas de prata. 30. O valor pago por um escravo ferido. Foi por isso que Judas vendeu o Salvador. Por um punhado de moedas e por um coração já dominado pela desilusão. Mas mesmo depois disso, Jesus o acolheu na última ceia. E aqui, tudo ganha um peso ainda maior. Porque aquele momento não foi apenas um jantar. Foi o ápice do amor. Foi quando Cristo lavou os pés dos discípulos, inclusive os de Judas. Imagine isso por um instante. O próprio Deus, de joelhos, com uma toalha, lavando os pés de quem o entregaria horas depois. Isso é mais do que humildade. É amor incompreensível. É o Evangelho vivo. É a prova de que o perdão estava sempre ao alcance de Judas, mesmo no último momento. Durante a ceia, Jesus faz uma declaração que corta como uma espada: em verdade vos digo que um de vós me trairá. O silêncio cai como pedra. Os discípulos se olham, assustados. Um a um, perguntam: porventura sou eu, Senhor? E Judas, com a mesma pergunta nos lábios, ouve do Mestre: tu o disseste. Mas até aí, ainda havia tempo de voltar atrás.
Jesus parte o pão e o oferece a Judas. Um gesto de amizade, de comunhão. Mas o texto sagrado diz: depois do bocado, entrou nele Satanás. E então, Jesus lhe diz: o que tens de fazer, faze-o depressa. Judas sai. E a noite cai. Uma noite que não era só física, mas espiritual. A escuridão não estava apenas fora. Já havia tomado o coração dele. No jardim do Getsêmani, Judas reaparece. À frente dos soldados. Agora não é mais discípulo, é traidor. Mas a forma como escolhe trair diz muito sobre o que restava dentro dele. Ele poderia apenas apontar, indicar a distância. Mas não. Ele escolhe o beijo. Um gesto de intimidade, de amizade, de confiança. Jesus, ao ser beijado, pergunta: com um beijo traz o Filho do Homem. E nesse instante, o céu deve ter chorado. Porque não há dor mais profunda do que ser ferido por alguém que se amou. Depois da prisão de Jesus, algo muda em Judas. O remorso bate forte. Ele percebe o peso do que fez. Vai até os sacerdotes, tenta devolver o dinheiro, diz: pequei, traindo sangue inocente. Mas eles respondem friamente: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas lança as moedas no templo e sai. E, num gesto de desespero, se enforca. Aqui, muitos encerram a história de Judas. Como se ele fosse apenas um personagem trágico que recebeu o que merecia. Mas é aqui que precisamos parar. Refletir. Porque Judas se arrependeu. Mas seu erro final foi não ter voltado para Jesus. Pedro também traiu. Negou. Chorou. Mas voltou. Judas não. Talvez ele tenha acreditado que não havia mais perdão. Que seu pecado era grande demais. Que a cruz não seria capaz de alcançá-lo. E esse foi seu engano final. Porque o amor de Cristo é maior do que qualquer queda. A cruz foi erguida para redimir até os mais perdidos. Se Judas tivesse olhado para Jesus, mesmo na última hora, teria encontrado misericórdia. Mas ele olhou apenas para si mesmo. Para sua culpa. Para seu erro. E isso o levou ao fim. É impossível não se comover com essa história. Porque ela nos mostra o quanto somos frágeis. Judas viu tudo. Viveu tudo. E mesmo assim caiu. Isso nos ensina que não basta estar perto de Jesus. É preciso deixar que Ele habite em nós. Que transforme nossos desejos, nossas intenções, nossas vontades. Judas teve oportunidades. Teve amor. Teve tudo. Mas escolheu o caminho da escuridão. E é essa escolha que define não o que vivemos, mas quem nos tornamos. O silêncio que ficou após a morte de Judas ecoou por gerações. Não era apenas o fim trágico de um homem atormentado, mas o encerramento de uma trajetória que ainda hoje gera espanto, reflexão e temor. A figura de Judas Iscariote se tornou o símbolo da traição mais dolorosa da história da humanidade, não apenas por ter entregue Jesus, mas por ter desperdiçado a chance de recomeçar. A tradição cristã, ao longo dos séculos, tratou Judas com distância e, muitas vezes, com condenação severa. Mas por trás da sombra do traidor, há um ser humano real, feito da mesma carne e barro que todos nós. E é olhando para esse homem, em sua dor, em sua queda e no seu silêncio final, que podemos entender algo essencial. O maior erro de Judas não foi a traição, foi a desesperança. Na tradição da Igreja, alguns santos padres comentaram com profundo pesar o fim de Judas, não com ódio, mas com uma tristeza amarga. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que Judas teve a chance de se arrepender de verdade, como Pedro fez, mas escolheu se afastar da graça. E é justamente essa escolha que precisa ser entendida com cuidado. Porque muitos de nós, em algum momento da vida, já estivemos em situações onde erramos gravemente, onde caímos, onde sentimos vergonha até de levantar os olhos ao céu. E quando isso acontece, existe sempre uma voz sutil e perigosa,
que sussurra que já é tarde demais, que Deus não vai mais ouvir, que o perdão não é para nós. Judas acreditou nessa mentira. E por isso perdeu tudo. Não porque Deus o rejeitou, mas porque ele mesmo se retirou da presença de aquele que o amava até o fim. Há uma ironia poderosa nessa história. Judas conhecia Jesus de perto. Viu cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos voltarem à vida. Viu pecadores sendo perdoados, prostitutas recebendo misericórdia, cobradores de impostos encontrando uma nova chance. Ele sabia que o Mestre era a própria encarnação da compaixão. E mesmo assim, não se permitiu ser alcançado. Isso diz muito sobre como, às vezes, a proximidade externa com Deus não garante transformação interior. Podemos frequentar igrejas, conhecer os textos sagrados, ter discursos religiosos. Mas se o coração continua fechado, endurecido, ferido e não entregue, corremos o risco de viver a fé de forma decorativa e estéril. Judas é o espelho dessa tragédia. Mas há algo mais. A própria história da salvação não foi interrompida pela traição de Judas. Pelo contrário, foi exatamente a partir dela que os últimos passos da redenção começaram. É como se o mal tivesse tentado tomar as rédeas da narrativa, mas Deus, com seu poder soberano, transformasse até mesmo o gesto mais vil num caminho para o bem maior. Isso nos lembra que Deus é capaz de escrever certo por linhas tortas, não porque ele deseja o pecado, mas porque é mestre em redimir até o que foi quebrado. A entrega de Jesus levou à cruz, e da cruz veio a ressurreição. O erro de Judas não impediu o plano divino, mas apenas revelou, com mais força, a luz que brilha na escuridão. E se Judas tivesse esperado mais um pouco, se tivesse resistido à dor da culpa e buscado o olhar de Jesus na cruz, talvez tivesse ouvido as palavras que ecoaram para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a misericórdia de Deus é inesgotável. Não há pecado tão grande que o sangue de Cristo não possa lavar. E esse talvez seja o grito silencioso que a história de Judas nos deixa. Nunca, jamais, subestime o poder do arrependimento sincero. Mas por que a Igreja preservou essa história com tanto detalhe? Porque ela serve como farol e alerta. Judas nos mostra que é possível estar perto da graça e não ser tocado por ela. Que é possível conhecer a verdade e ainda assim, escolher a mentira. Que mesmo os que caminham ao lado de Deus podem tropeçar, cair e se perder. Mas que também podem ser salvos, se voltarem seus olhos ao alto. A lição é clara. O arrependimento precisa ser acompanhado de confiança. Arrependimento sem esperança paralisa. Esperança sem arrependimento engana. Mas quando os dois andam juntos, produzem vida nova. E é por isso que precisamos olhar para Judas com compaixão, não com julgamento. Porque ele representa uma parte de nós. A parte que duvida, que erra, que se decepciona, que se perde no meio do caminho. E ao reconhecer isso, entendemos que a história dele não é apenas um lembrete sombrio, mas também uma convocação à vigilância espiritual e à confiança no amor de Deus. Porque a redenção está sempre ao alcance de quem crê. E enquanto há vida, há chance. Há cruz. Há perdão. No fim, a história de Judas é um convite. Não para o medo, mas para a entrega. Não para o desespero, mas para a esperança. Para reconhecer que mesmo as maiores quedas podem ser transformadas em recomeços. Que a graça de Deus não é limitada pelo que fizemos, mas pela disposição do nosso coração em aceitá-la. Que Ele continua a nos lavar os pés, mesmo sabendo de nossas falhas. E que sempre, sempre, haverá um lugar na mesa para nós, se tivermos coragem de voltar. Agora que percorremos toda a trajetória de Judas, desde sua origem até o seu fim, é hora de parar e refletir. O que essa história tem a nos ensinar sobre nossas próprias escolhas? O que podemos fazer hoje para não repetir o mesmo erro? E, acima de tudo, como podemos viver uma fé mais viva, mais sincera, mais enraizada no amor que não desiste?
A história de Judas Iscariotes nos deixa um eco profundo na alma, como uma canção triste que insiste em não terminar. Não porque gostamos da melodia, mas porque ela revela uma verdade que todos nós, em algum momento da vida, precisamos encarar: a fragilidade humana. Judas não foi apenas o traidor. Ele foi discípulo. Ele foi testemunha dos milagres. Ele ouviu as parábolas diretamente da boca de Jesus. Ele andou ao lado da luz do mundo, e mesmo assim se perdeu na escuridão. Isso nos mostra que a queda pode acontecer até com quem conhece a verdade. E mais ainda, nos lembra que o verdadeiro perigo está em não acreditar na possibilidade do perdão. É curioso pensar que Pedro também traiu Jesus 3 vezes, em público, com medo. Mas ao contrário de Judas, Pedro chorou e voltou. Judas se isolou e afundou. Um foi ao encontro da misericórdia. O outro se entregou ao desespero. A diferença entre eles não foi o erro, mas o destino que deram ao erro. E isso nos fala diretamente: o problema nunca foi cair. O problema é não se levantar. É se convencer de que Deus não quer mais ouvir nossa voz, quando na verdade, Ele está sempre esperando por nós, como o pai do filho pródigo, de braços abertos, coração em chamas e olhos fixos no horizonte. Quantas vezes nos sentimos como Judas, envergonhados, culpados, desacreditados de nós mesmos? Quantas vezes pensamos que nossa história acabou, que erramos demais, que decepcionamos a Deus além do que se pode perdoar? Mas a verdade do Evangelho é uma só. Jesus veio para os que precisam de médico, não para os sãos. Ele veio para os perdidos. Ele veio para os que erraram. Ele veio para os que choram no silêncio da culpa. E é exatamente aí que mora a esperança. Judas foi amado até o fim. Mesmo no momento em que entregou o beijo da traição, Jesus ainda o chamou de amigo. Isso não foi ironia. Foi amor. Um amor tão profundo que nem mesmo a cruz conseguiu calar. Essa história não foi preservada para nos fazer temer a queda, mas para nos mostrar a beleza do retorno. O erro de Judas foi achar que o fim era definitivo, que não havia mais ponte entre ele e Deus. Mas não é isso que a cruz grita para o mundo. A cruz grita recomeço. A cruz grita reconciliação. A cruz é a ponte. E a história de Judas nos lembra que não importa o quão longe fomos, sempre há um caminho de volta se estivermos dispostos a dar o primeiro passo. E talvez, hoje, esse passo comece com uma simples oração. Um reconhecimento. Uma entrega sincera. Porque o Evangelho não é sobre homens perfeitos. É sobre um Deus perfeito que ama imperfeitos. Que chama, que espera, que perdoa. E que transforma até a maior escuridão em aurora. Judas não viu essa luz, mas nós ainda temos tempo. Nós ainda podemos escolher. Nós ainda podemos voltar. Então, ao terminar este vídeo, pare um instante. Respire fundo. Olhe para dentro. E lembre-se, você não é o seu erro. Você é filho. Você é filha. Você é alguém por quem Jesus deu a vida. E nada, absolutamente nada, é maior do que o amor dele por você. Nem a culpa, nem a queda, nem o passado. O que define sua história não é o que você fez, mas o que você faz com o que aconteceu. E se hoje você escolher recomeçar, o céu inteiro celebra com você. Se essa mensagem tocou seu coração, não pare por aqui. Há muitas outras histórias neste canal que revelam a misericórdia de Deus em meio às dores humanas. Histórias de outros personagens bíblicos, que erraram, que caíram, mas que foram alcançados pela graça. Assista, compartilhe e se inscreva no canal para continuar mergulhando nas riquezas da Palavra de Deus. Porque aqui, cada vídeo é um convite a olhar a vida com os olhos da fé, a se reerguer com a força do Espírito, e a descobrir, a cada passo, que Deus nunca desistiu de você. E nunca vai desistir.